o livro A Sociedade de Confiança de Alain Périfitte. Esse livro é fantástico, é maravilhoso. Alain Périfitte ele fez um estudo do sentimento e do espírito de confiança através dos séculos como motor das civilizações, como um impulsionador do progresso das civilizações. E comparando com ele, vendo os problemas nossos do Brasil, eu cunhei esse termo, sociedade de trincheiras, para demonstrar como nós estamos fazendo exatamente o contrário. Isto é, nós estamos vivendo uma sociedade marcada por gangues, marcadas por máfias, marcadas por cartéis legais. Né? Eu não estou falando daqueles que o governo vai lá e multa com finalidades escusas até. Um dia eu ainda falo sobre isso, sobre antitruste, o programa eu faço só sobre isso. Nesse caso, estou querendo dizer o seguinte, desde a parada do táxi, desde uma classe profissional, todo mundo sempre aqui no Brasil tenta fazer uma espécie de reserva de mercado, né? E se vale do Estado para impor leis que impeçam as outras pessoas de trabalhar. No caso de hoje, eu quero chamar a atenção para as entidades chamadas de conselhos de classe e ordens profissionais, que são a mesma coisa. Então, são o Conselho Federal de Medicina, de Engenharia, de Psicologia, Química, Farmácia, Arquitetura, eu já falei, é o de Engenharia, né? E também a OAB e até uma coisa extremamente esdrúxula, chamada Ordem dos Músicos do Brasil. Pois é. Então, a primeira vez que eu tive conhecimento sobre conselhos de classe foi numa reportagem há muitos anos atrás, que, vejam bem, falava sobre um jovem veterinário que estava para ser cassado pelo seu respectivo Conselho Regional de Veterinária. Sabe por quê, Cristian? Sabe por quê, Alex? Porque ele estava praticando preços abaixo dos tabelados pelo Conselho. Ah, sim. Então, vejam bem como é que essas entidades elas são corporativistas, elas não atendem a finalidade pública, ao interesse público. Eu vou discorrer mais sobre isso. Mas, se vocês me permitirem, eu estou gostando de abrir o programa com umas homenagenzinhas rápidas, porque foram muito marcantes na semana. Claro, fique à vontade. Eu só queria lembrar os ouvintes aqui que a gente está ao vivo, tá? E o pessoal pode ligar para o 11 3280 9888 para conversar aqui com a gente. E pode ligar à vontade, viu? Não precisa estabelecer um momento definido, não. Pode ligar à vontade que a gente atende na hora daí. É isso aí. A primeira coisa que eu queria falar para o pessoal dos ouvintes do Rádio Vox é fazer uma homenagem aos estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina que protagonizaram nessa semana um dos capítulos mais bonitos da história do Brasil. Eu me comovi de ver os jovens retomando a universidade com auxílio das forças legais. Eu quero também dar parabéns ao superintendente da Polícia Federal, se não me engano o nome dele é Cassiano, e todos eles deram exemplo de civismo e de civilidade, né? Afastando a barbárie, tomando a ordem como princípio norteador da democracia, da paz, da prosperidade. E, citar da mesma maneira que eu estou homenageando, eu gostaria de repudiar essa reitora que agiu como uma arauta da bagunça, da baderna, da maconha. Essa pessoa é vergonhosa. Para mim, ela deveria receber um processo administrativo disciplinar para ser mandada embora, para ser mandada da rua, se ela for funcionária pública, né? Então, o que ela fez ali foi incitação ao crime, à desordem. É uma pessoa realmente vergonhosa. Então, fica essa homenagem aos estudantes. Eles fizeram coisa muito bonita. Eu adorei ter visto todos eles cantando o hino nacional com aquele civismo natural, sabe, Cristian? Não é aquela coisa burocrática. Foi uma coisa assim, de sentimento da nação, sentimento de patriotismo espontâneo, legítimo.
E foi uma coisa exatamente natural, espontânea também, assim, uma coisa muito real, né? Que é a manifestação né, do repúdio a essa pessoal esquerdista que tem na universidade, quase todas as universidades brasileiras, acho que todas, né? Aham. Então, ninguém aguenta mais isso, né? Acho que foi a reação das pessoas direitas, né, mesmo. Foi muito legal. Exatamente. E o senhor delegado da Polícia Federal, seu superintendente Cassiano, todas as palavras dele, eu acompanhei todo o depoimento que ele fez para a televisão, foi formidável também. Ele não tem ali uma vírgula que não esteja no lugar. Tá? Ele falou tudo certinho e foi causa confiança na gente saber que tem um homem público a serviço da segurança do país como ele está ocupando. Né? E É agora isso aí. eu vou passar então para uma outra pisadinha aqui. É o seguinte, Cristian, um pouquinho para aliviar um pouco a tensão. Dia de sexta-feira no meu blog Libertato eu publico uma dica culinária, que é para relaxar um pouquinho já da tensão da semana. Também tem a ideia assim de incentivar o convívio familiar, porque quando a gente cozinha junto, em família ou em amigos, você está montando ali um momento de união, né? Uhum. E o Anatoly Olinik, que eu também quero homenageá-lo por ter o blog dele Notícias da Ucrânia, que também é fantástico porque mostra o que está acontecendo na Ucrânia desde o ponto de vista de quem vive lá, não só de um certo espectador. Então, ele não existe no Brasil nenhum especialista que eu saiba, como tem à disposição do Rádio Vox o nosso Anatoly Olinik. E acontece o seguinte, é dele a receita mais acessada do meu blog Libertato, tem mais de 40 mil visualizações. O nome da receita dele é arroz de carreteiro do Anatoly, né? E eu estou convidando todo o Brasil aí para enviar a sua receita para ver se a gente consegue bater essa receita que está mais do que rezada, pelo jeito, né? Mas vamos então voltar ao assunto principal. Você gostaria de falar alguma coisa, Cristiano? Não, pode, Ah, tá. pode tocar aí. Então tá, retornando, como eu tinha falado, sociedade de trincheiras, conselhos de classe e ordens profissionais, né? Então, quem são elas hoje no Brasil? São Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, com suas jurisdições estaduais e assim por diante, o de Medicina, o de Farmácia, existem praticamente para cada profissão já tem, né? De onde que eles surgiram? O filme Roma, né, o filme não, a série Roma da rede HBO, que foi fantástico, foi muito bem feito, ali já se podia ter, vamos dizer assim, uma pequena um protótipo do que viriam a ser esses conselhos de classe e ordens profissionais. Eram gangues de comerciantes, né, que se uniam entre si para evitar a participação de estranhos no mercado que eles dominavam, né? Então ali você já tem alguns capítulos que mostram isso claramente. E eles inclusive se matavam uns aos outros, faziam todo tipo de sujeira uns com os outros. Depois o tempo vai evoluindo. Eu peguei da lição do filósofo alemão Hans Hermann Hoppe, em uma teoria sobre o socialismo e capitalismo, sobre como nasceram as corporações de ofício e as guildas. Como é que elas nasceram? Elas nasceram de pequenos comerciantes, mas quase, na verdade, caixeiros viajantes, vamos falar assim, que começavam a se estabelecer nas fronteiras dos feudos, né? Por que fronteiras? Porque ali o poder do senhor feudal era menor, era mais fraco, e além disso existia a zona de conflito entre um senhor feudal e o seu vizinho. Então eles ficavam ali buscando a sombra do poder de cada um conforme fosse a chuva, né? E então esses lugares começaram a se evoluir, viraram entrepostos, depois viraram vilas e até cidades.
e começaram dali a florescer o que se chama de burguesia, né? Ah, sim. E isso foi, então, isso foi, vamos dizer assim, um movimento em busca da liberdade, na verdade. Né? Essas pessoas estavam querendo era fugir das mãos do Estado, tal como era naquele tempo. Fugir da Só regulação. fugir da regulação, exatamente, fugir dos impostos, fugir da, né? E o que aconteceu? Só que como o homem ele é homem desde, desde que existe, eles próprios começaram, quando eles se tornaram mais poderosos, começaram a criar suas próprias regulações. Né? Eles próprios começaram a se proteger mutuamente contra a entrada de novos participantes no mercado. E aí começaram a criar as corporações de ofício e guildas. Com essas novas regulações, eles puderam criar dificuldades sob pretextos técnicos. Né? Uhum. Na França, prosperaram muito e, com a ajuda do rei, começaram a montar regulações que valiam para o país inteiro, das quais a corporação mais famosa era de tecidos. Então, eles baixavam normas, como que os tecidos deviam ser feitos, com muito apuro, com muita técnica. Mas, com o passar do tempo, na Hansa, que eram comunidades de produtores e comerciantes mais ou menos ali assentados onde hoje é a Alemanha, nesses outros países, nessas outras sociedades, onde não havia regulação, produziam-se tecidos que não tinham a qualidade dos tecidos franceses, né? Mas eles Uhum. eram mais baratos e serviam para finalidades menos nobres, né? E, obviamente, que eles vieram a ter muito mais sucesso. Obviamente, se você pensar em termos dos dias de hoje, é como você entender que não deve usar um smoking para ir para o trabalho ou ir fazer uma compra no supermercado, né? Sim. Seria a mesma coisa, né? Então surgiram essas guildas, corporações de ofício, em que os jovens, para poder exercer um ofício, eles tinham que passar pelos testes, né, fazer exames para poder ingressar. Eles tinham que também obedecer à técnica regulada por essas guildas e corporações de ofício. Né? Sim. Mas E, só uma coisa, Paulo, essa assim, uma pergunta que me ocorreu agora. Essas guildas, na verdade, a corporação de ofício também não tem uma relação com também com o início da universidade ou do estudo da escola na Idade Média? olha, as escolas elas foram criadas pelo cristianismo, né? Sim, pela E igreja. o que acontece é o seguinte, já na Idade Moderna, é que com o nascimento já dos primeiros reinados, assim, grandes já, né, Uhum. que os reis começaram a entender em fazerem escolas com a finalidade de tomar, né, a educação das mãos da igreja para suas próprias finalidades. Sim. Obviamente, isso, então, aí a gente já está falando da primeira tentativa de doutrinação ideológica escolar. Né? É, Mas a finalidade, com certeza, foi essa: era criar na escola cidadãos para o rei, não para si mesmos, para ter uma ascensão espiritual e científica próprias. Né? sim, claro. Aqui em Belém tem um caso muito famoso que foi o Marquês de Pombal. Ele É. confiscou o convento dos Mercedários, onde hoje está estabelecida a alfândega do Porto de Belém. Né? No Brasil todo ele tomou ele implantou a educação estatal em contraposição à educação religiosa, sendo que ele foi muito criticado por isso na época. Né? Houve uma revolta popular na época, porque as pessoas estavam acostumadas a estudar dentro das igrejas, dentro das escolas católicas, né? Uhum. E ele queria realmente colocar a igreja de lado e fazer o grande Estado português, né? Eu acho que começa aí também a história do fracasso da educação no Brasil. É.
Então, continuando, essas guildas elas começaram a se tornar cada vez mais influentes até o momento em que na Inglaterra viraram uma doutrina socialista, né, que Ludwig von Mises chamava de socialismo das guildas. É uma coisa bastante interessante porque é daí que vem hoje realmente vamos dizer assim, a, o know-how, ou então o motivo, a cultura dos conselhos de classe no Brasil hoje são formados por eles, né? Sim. O Ludwig von Mises, então, ele criticou essa forma de governar, na qual se dizia que cada profissão tinha que ser autônoma. E olha só, para isso quem criou essa ideologia de socialismo das guildas, né, eles criaram com argumentos falaciosos, argumento de liberdade, né? Eles achavam alegavam que cada setor produtivo ou cada profissão teria direito ao autogoverno, né? De uma forma de fugir, né, do poder maior, né, o poder político, no caso. Eles queriam se tornar o próprio poder político, né? Sim. O problema disso, o problema de cada corporação de ofício poder criar suas próprias regras, ter um autogoverno, é que nenhum negócio ele depende de si mesmo para existir, né? Ele depende, na verdade, da aprovação da população. A cada dia que alguém compra um bem ou contrata um serviço, né? Sim. Eu vou até ler aqui para vocês um trechinho do Ludwig von Mises, né? Em Ação Humana, nas páginas 1115 a 1117. Ao elar o seu projeto, os socialistas da guildas tinham em mente as condições de funcionamento dos governos locais ingleses e as relações entre as várias autoridades locais e o governo central da Inglaterra. Seu objetivo era estabelecer a autogestão de cada setor da indústria. Pretendiam instaurar, segundo as palavras dos Webbs, o direito de autodeterminação de cada profissão. Da mesma maneira que cada municipalidade se ocupa dos assuntos da comunidade local e o governo nacional se encarrega dos assuntos que dizem respeito à nação, a guilda, e apenas ela, deveria ter jurisdição sobre seus assuntos internos, ficando a intervenção do governo adstrita àqueles casos em que as próprias guildas não pudessem resolver. Entretanto, num sistema de cooperação social com base na divisão do trabalho, nada há que se identifique com um interesse exclusivo dos membros de algum estabelecimento, companhia ou setor industrial, e que também não seja no interesse dos demais membros da coletividade. Não existem questões internas de qualquer guilda ou corporação cujas soluções não afetem a toda a nação. Um setor da atividade econômica não está a serviço apenas daqueles que nele trabalham, está a serviço de todos. Se num setor da atividade econômica houver ineficiência, desperdício dos fatores escassos de produção, ou relutância em se adotar os métodos de produção mais adequados, todos saem prejudicados. Não se pode deixar que os membros da guilda decidam sobre o método tecnológico a ser adotado, sobre a quantidade e qualidade dos produtos, sobre a jornada de trabalho e mil coisas mais, porque essas decisões afetam a toda a comunidade. Na economia de mercado, o empresário, ao tomar essas decisões, está incondicionalmente sujeito às leis do mercado. Na realidade, são os consumidores que tomam as decisões. Se o empresário tentar desobedecê-los, sofrerá perdas e logo perderá a sua posição empresarial. Por outro lado, as guildas monopolísticas não precisam temer a competição. Gozam do direito inalienável de exclusividade no seu setor de produção. De servidores do consumidor, transformam-se em senhores. Ficam livres para recorrer a práticas que favorecem os seus membros às custas do resto da população. Pouco importa que a guilda seja comandada exclusivamente por trabalhadores ou que os capitalistas e antigos empresários, em alguma medida, ainda participem de sua direção.
carece também de importância o fato de os representantes dos consumidores disporem ou não de assentos no conselho diretor da guilda. O que importa é que a guilda, se autônoma, não estará sujeita à pressão a que a forçaria a ajustar seu funcionamento de modo a atender os consumidores da melhor forma possível. Terá liberdade para dar precedência aos interesses de seus membros sobre os interesses dos consumidores. O esquema do socialismo de guildas e do corporativismo não leva em consideração o fato de que o único propósito da produção é o consumo. Há uma inversão total de valores. A produção torna-se um fim em si mesmo. Né? Que tal? Olha, essa lição ela é brilhante. Né? É, verdade. E, Isso serve também, né? Não sei se eu estou errado, mas serve também até para as associações, ou como é que chama? Não sei qual é o nome, patronais que tem, né? São, na verdade, os sindicatos. Mas aí, Christian, existe o seguinte: com relação a sindicatos, são associações plenamente privadas, né? Sim. Os sindicatos de patrões, eles são mais legítimos porque eles não gozam de nenhum privilégio estatal. Os sindicatos de trabalhadores, sim. Né? Se você é um trabalhador, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é pagar o imposto sindical. Isso você não, aliás, você não precisa nem ser sindicalizado, você tem que pagar o imposto sindical. Né? E, além do mais, os sindicatos têm muitos direitos, eles podem ter direito à greve, né, recebendo salário, tem direito... Então, o Estado cria muitos privilégios para eles, né, em detrimento dos trabalhadores mais operativos, mais talentosos, e em detrimento também de quem está desempregado, porque não deixa de ser uma reserva de mercado. Vamos dizer assim, o que se chamam de conquistas sociais do trabalho. Né? No caso do sindicato, o negócio é porque eles falam mais a respeito do trabalho, né, dos direitos, né, as guildas, eu acho que tem mais a ver com a própria atividade, né? Isso, exatamente. O que acontece? As guildas, elas tiveram até para elas existirem no Brasil, para elas terem uma existência jurídica, houve uma discussão jurídica muito intensa, muito prolongada sobre qual seria a natureza jurídica delas, porque elas não se encaixam em nenhum tipo de organização até então conhecida. E é claro que isso nem poderia existir. Né? Elas são, na verdade, são gangues. É o melhor termo que se possa dar para elas. Mas, enfim, na falta de uma natureza, da falta de um enquadramento em uma natureza jurídica mais apropriada, acaba se achando o que eu já tinha dito que elas eram. Elas são autarquias. No final das contas, elas são autarquias. Né? Sim. A primeira guilda que nasceu no Brasil foi a OAB. Né? A OAB ela nasceu como o Instituto dos Advogados do Brasil e, como instituto, ela era uma entidade plenamente privada. Então, não havia nada de mal em ela existir e na finalidade pública que ela se prestava. Ela era apenas uma associação de advogados que dava a voz a eles sobre questões nacionais importantes e a importância, o reconhecimento delas advinha do respeito que elas adquiriam perante o público, né? Da reputação que elas alcançavam. Né? Conforme eu vou falar hoje, a gente vai ver que a OAB ela já não depende mais de ter uma boa reputação para poder atuar. Né? Ela já age à revelia do público. Né? E bastante, de uma forma muito coincidente, nesta semana, se não me engano foi ontem, ou anteontem, o Supremo Tribunal Federal ele acabou decidindo a favor de uma impetração feita pela OAB, no sentido de declarar inconstitucional as doações para campanhas eleitorais. Isso. Ou seja, ganharam no tapetão jurídico
o financiamento público de campanha que tanto sempre interessou ao PT. E fortaleceu mais uma vez a concentração de poder nas mãos do atual governo e também prejudicou um tanto mais a democracia, né? Uhum. Porque se é o próprio governo que está ali no comando, é ele mesmo quem vai decidir como vai repartir, Vai né? partir para a base aliada, né? Vai fazer toda. Exatamente, e ele vai usar toda a máquina do Estado para proteger eventuais desvios que eles vão cometer, bem como persegui-os dos seus inimigos, ou seja, É, eles vão se dar o direito de conseguir doações de campanha e acobertar, enquanto eles vão persegui-os dos seus inimigos com o uso da Polícia Federal e de toda a máquina pública. claro. Né? É um absurdo mesmo que fizeram. Exatamente. E eles só fizeram isso porque hoje eles são uma autarquia. Né? Tenta imaginar se, ao invés de ser uma autarquia, e é uma autarquia especial a OAB, porque ela conseguiu se conquistar o lugar dela, garantir o lugar dela já na Constituição em pelo menos 8 artigos, né? Então, Uhum. para tudo eles fizeram com que a OAB tivesse que ser ouvida aqui e ali, ou que advogados sejam escolhidos entre integrantes da OAB e tudo mais. Né? É, Agora, vamos tentar imaginar se ao invés de uma OAB, nós tivéssemos 2, 3, 4, todas elas privadas. Né? pois é. Porque eu não creio que todos os advogados do Brasil entendam que o financiamento, a doação para campanhas eleitorais era algo inconstitucional. Né? Então, ao fazer isso, ela usurpou, na verdade, a opinião jurídica dos seus membros. E como eu tenho ainda que demonstrar nesse programa, não só ela, mas também outros conselhos de classe estão usurpando direitos políticos dos seus membros, Sim, porque estão fazendo ativismo político descarado. Né? claro. Pois é, ontem a gente conversou com o Alexandre Magno, não sei se você conhece ele, né? Ele falou que uma das coisas, acho que, não sei se a gente estaria mudando um pouco o foco aqui, mas parece, a impressão que a gente tem às vezes é que a única forma de reagir, né, contra esse tipo de coisa é através de grupos como esses, né, e não, quer dizer, não tem que ter uma entidade, parece, né, para fazer frente a Eu essas creio que coisas. sim. Olha, se me perguntarem qual é a melhor estratégia para combater o avanço comunista no Brasil, eu vou dizer todas, né? É, exato. Todas elas. Eu só tenho um receio porque uma certa vez eu tentei fazer contato com um grupo de empresários aqui em Belém, ligados à área extrativista, madeireira, principalmente. Uhum. Expliquei para eles, tentei explicar como estava acontecendo o processo de avanço do Fórum de São Paulo, e eles se mostraram muito céticos, como se eu tivesse vindo de outro mundo. E aí um deles Sim. chegou e me disse assim: Christian, olha, se você não sabe, nós temos 9 dos melhores advogados do Estado aqui trabalhando conosco. E aí eu disse para ele: meu amigo, você não tem nada na sua mão, porque você tem a opinião pública contra vocês, vocês têm a mídia contra vocês, você tem o juiz contra vocês, ou até os advogados que trabalham com a causa de vocês. Na verdade, na mente deles, eles têm que vocês são os bandidos, pô, embora estejam defendendo vocês. Eles não acreditam na Sim. causa de vocês. Né? Então, que a gente vá produzir aqui grupos como são aí os advogados católicos, né? Tem uma associação de advogados católicos, mas também podem criar outras entidades de classe, outras associações com a finalidade de combater isso ou aquilo, como o Miguel Najib faz com a Escola de Ser Partido, por exemplo, Uhum. usando os recursos jurídicos.
eu digo, não é alguma coisa descartável, vamos usar sempre o que se tem, né? Claro. Mas é fundamental, junto com isso, vamos avançar no lado cultural, porque somente um senso comum libertário, somente um senso comum conservador é que vai poder fazer com que essas coisas mudem, né? Quando as Sim. pessoas, quando prevalecer uma nova mentalidade sobre todos esses problemas, uma mentalidade em que prevaleça o sentimento de liberdade, de igualdade jurídica de todos perante a lei, aí sim os próprios políticos vão começar a levantar essas bandeiras. Exato, exatamente. Eu estou É. falando aqui. Opa, fala, Cristiano. Não, não, pode continuar. Então tá, vamos continuar. Eu tenho falado aqui que essas instituições elas cobram anuidades, cobram multas, cobram taxas e não servem, Christian e Alex, elas não servem para absolutamente nada. Eu vou até assustar muitas pessoas aqui, muitos profissionais e talvez integrantes desses conselhos que trabalhem neles, mas eu vou falar isso peremptoriamente. Estas instituições não servem para nada. Elas, pelo contrário, elas só servem como uma lombada para o progresso do Brasil, uma lombada no meio da estrada. É um Uhum. muro, né? Não é nem uma lombada. É um São muro. muros, são muros. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês rirem se quiserem, mas que aconteceram já, né? Uhum. Já teve Conselho Regional de Química multando condomínios e clubes, é, po- autuando condomínios e clubes, segundo eles, porque não tinham contratado um químico para cuidar das piscinas, Ah, sim. né? Para cuidar das piscinas. Ou seja, você tem que agora pensar em pagar um profissional desse mensalmente, por quê? Para cuidar de uma piscina, um profissional de nível superior, isso é um absurdo, Pois né? é, um outro caso, Cláudio, só para, desculpa, citar um aqui, não sei, tu é jornalista, né? Sim, Tem o caso, por exemplo, não sei se tem mais informação sobre isso, sobre o pessoal das relações públicas, né? aham, Que tem, parece, uma obrigação, né? De que o serviço de assessoria de imprensa tem que ser feito, eu não sei se ainda tem isso, né? Pelo menos no tempo que eu fiz faculdade, falavam bastante sobre isso. Que o trabalho de assessoria de imprensa deve ser feito por profissionais de relações públicas. Só que na prática é praticamente só jornalista que é contratado, porque o jornalista geralmente ele conhece, já trabalhou em redação, então ele conhece os caminhos, né, para chegar aos jornais e publicar as matérias que, né, fazendo melhor o trabalho de assessoria de imprensa do que o relações públicas. Então, mas aí permanecia essa obrigatoriedade de que seja relações públicas. Se eu não me engano, professor de relações públicas na comunicação é uma das que tem mais, assim, regulação, assim, digamos assim, né? aham. E, Christian, você colocou agora um fato bastante interessante, porque esses conselhos de classe, eles brigam entre si, eles É, competem entre si e lançam contra o cidadão indefeso portarias, resoluções, disputando espaços, né? sim, Então, um determinado dono de um estabelecimento, por exemplo, muitas vezes ele fica prensado, ele fica dentro de um fogo cruzado, ele não sabe se obedece à regulação do Conselho de Química ou do Conselho de Farmácia, por exemplo, sim. né? Porque eles já andaram brigando sobre atribuições, cada um entendendo que tal ou qual atribuição era sua. Existem também disputas entre o Conselho de Medicina e o de Enfermagem, e desses com o Conselho de Farmácia, para você ter uma ideia. Então, Nossa, quem está no meio desse fogo cruzado é o cidadão, né? Porque cada claro. um que chega
vai querer ali multar o estabelecimento, exigir as suas normas técnicas, exigir o seu profissional, e as pessoas... isso é um assédio semelhante ao desses chefes de gangues, de máfias que vêm cobrar o seu dinheiro, né? Não tem motivo mais pelo que fazem, apenas usam o seu poder para isso. Outro exemplo bastante interessante, Christian, é o dos farmacêuticos, né? Sim. Preza a lei que toda drogaria tem que ter um farmacêutico. Isso é verdadeiramente um absurdo. E esta é, obviamente, uma das causas para o aumento do custo dos remédios, né? O que é uma drogaria? Se ela está vendendo remédios encaixotados, né? Remédios identificados, prontos, né? E do qual só se espera a receita médica para que sejam liberados, ministrados, então não tem por que necessidade nenhuma haver um farmacêutico em cada drogaria. Existe sim a necessidade de que eles trabalhem na indústria farmacêutica ou então em farmácias propriamente dita, onde se manipulam medicamentos, né? Então, eu já vi matérias jornalísticas aqui da TV, aqui, por exemplo, aqui em Florianópolis, eles saírem, eu não sei se foi por causa de algum acontecimento, né, alguma coisa que aconteceu assim que levantou essa questão, mas eles fazendo uma espécie de batida jornalística, né, passando de farmácia em farmácia, pegar no surpresa, assim, se estava o farmacêutico lá. Exatamente, né? Na verdade, na prática, eu sei que nenhum farmacêutico trabalha para uma só drogaria. Todos eles, porque recebem um salário mais baixo, eles se dividem entre 2 ou 3 ou 4 drogarias e vão assim pulando de uma para outra e tentando se virar dessa maneira. Às vezes chega uma fiscalização, chama eles, pegam e vão lá rapidinho para aparecer, né? Sim. É assim que funciona. Então a burla da lei é constante, mas a própria lei ela é absurda. Ela, na verdade, ela serve para dar emprego para uma multidão de jovens que se formaram em farmácia, porque o governo abriu essas vagas sem ter nenhum planejamento de como o mercado iria absorvê-los, né? Claro. Então, na verdade, eles sofreram uma enganação do governo, eles foram enganados, né? E o governo remediou isso criando essa lei de emprego, né? Assim, então, existem muitos empregos que também são empregos fictícios, eles não são empregos produtivos plenamente, né? Como, por exemplo, nutricionista ser contratado em algumas firmas, né, com a quantidade mínima de operários, de trabalhadores, aí você precisa contratar um nutricionista, então um assistente social. Tudo isso são custos que, de outra forma, não aconteceriam. Eu não quero dizer que essas profissões, Christian e Alex, sejam dispensáveis. Elas não são dispensáveis, mas elas estão sendo... está havendo um alocamento forçado, estatal, né, dessas pessoas em postos de trabalho onde elas não teriam necessidade de existir. Sim. E isso gera um custo para o Brasil inteiro muito grande, né? Pois é. Outra coisa, quer ver um outro exemplo absurdo? Conselho Regional de Veterinária já autuou pet shop por não ter veterinário contratado. Ah, sim. Que coisa absurda, né? Mas uma coisa, só para poder dar um contraponto aí, eles pedem para pet shop, tem que ter o cachorrinho, o gatinho não pode ficar sem um profissional regulamentado aí por uma ordem aí dos veterinários, eu não sei como se chamaria. Conselho dos veterinários. Regional de Veterinário, exato, isso. Mas para presidente da República podia ser um analfabeto bêbado lá para pôr no lugar. É verdade, né? Ele tinha que ser provado por todos os conselhos. Ficando com narcotraficante. Por um conselho dos conselhos. É verdade. Metido com narcotraficante, narcoterrorista das Farc. Né? Pô,
acha? Pois tinha que ter alguém para fiscalizar. O Tiririca é deputado federal. É verdade. Bom, mas isso já é vamos dizer assim, o processo político pede que o amplo acesso aos cargos públicos sejam garantidos, né? Às vezes acontecem de pessoas que não aparentemente não têm tanto preparo, mas têm um preparo moral suficiente para tomar decisões políticas. Isso é um tanto complicado e gera uma discussão bastante longa, né? É verdade. Olha, mais um outro, eu vou falar agora do Conselho Federal de Medicina, Christian, Alex também, né? O Conselho Federal de Medicina, como eu tenho dito nos meus artigos, né? Como vários outros conselhos, eles também têm adotado uma posição de protagonismo político cada vez maior, né? Eu vou dizer para vocês, eu estou aqui acessando o site da CFM, né? Olha só o que eles dizem sobre si próprios. Nos últimos 50 anos, o Brasil e a categoria médica mudaram muito. E hoje as atribuições e o alcance das ações deste órgão estão mais amplas, extrapolando a aplicação do Código de Ética Médica e a normatização da prática profissional. Nossa. Atualmente, o Conselho Federal de Medicina exerce um papel político muito importante na sociedade, atuando na defesa da saúde da população e dos interesses da classe médica. Agora, o mais gritante aqui. Ao defender os interesses corporativos dos médicos, o Conselho Federal de Medicina empenha-se em defender a boa prática médica, o exercício profissional ético e uma boa formação técnica e humanista, convicto de que a melhor defesa da medicina consiste na garantia dos serviços médicos de qualidade para a população. Então, veja só, ele aqui está dizendo, ao mesmo tempo, duas coisas, que ele se acha um partido político, né? E defendendo os interesses corporativos dos médicos, está atendendo a população. Ora, desde quando o interesse do médico é o interesse do cliente? Isso é um absurdo. É óbvio que são interesses antagônicos, né? Claro. Ou pelo menos opostos, né? Jamais os interesses corporativos dos médicos vão necessariamente se conjugar com uns dos seus clientes. Isso é um absurdo, né?